Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou da Unimble também, eu sou aqui responsável pela parte de design, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a parte de padronização, né? Como a gente pensar para escalar o design, para padronizar o design, e como fazer isso de uma forma que torne mais fácil, né? Tanto para a padronização do trabalho do designer como do desenvolvedor, né, e também com algumas otimizações, né, e padronizações até para identificação no Google. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Legal, pessoal. Então, esse aqui é um protótipo que a gente tinha da Unimble, tá? Hoje o produto já está de uma forma um pouco diferente, mas aqui acho que vai servir para a gente já exemplificar, né, como que a gente pode fazer isso. Bom, eu vou estar usando aqui o Illustrator, tá? Mas você pode fazer isso no XD, você pode fazer isso no Figma, você pode fazer isso no Sketch, tá? É bem tranquilo. O mais importante para que a gente tenha uma continuidade, tanto no sentido de hierarquia visual dos elementos, como também na padronização de espaçamentos e tudo mais, é a gente ir de forma consciente, criando padrões e documentando esses padrões, né? Então, por exemplo, um padrão de título, um padrão de cor que a gente vai usar, um padrão de espaçamento, um padrão de botão, um padrão de box, né? Então, tudo isso a gente consegue ir trabalhando e também avaliando nesse sentido como a gente usar isso depois para trazer para outras telas, novas features, novas funções, né? Pensando ali o roadmap. Um exemplo disso, a gente pode sair muitas vezes de um Miro, né, ou de uma outra ferramenta, onde a gente tem um fluxo de telas e vem para esse momento de design. Então, isso também facilita para que nem sempre a pessoa que está cuidando ali da parte de desenvolvimento do produto ou até de novas features, ela esteja diretamente ligada a design, né? Então, às vezes é uma pessoa que está com o contato do produto ali mais focada nessa parte de pensar no usuário mesmo, de olhar para o que o usuário está precisando de função, o que vai gerar mais valor, o que vai gerar um momento wow para ele. E daí o designer pode pegar isso lá do Miro ou de uma outra ferramenta onde você tem esse fluxo de tela e trazer para cá, né? Vou trazer um exemplo para vocês. Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Tá, aqui, acho que vai ser fácil. Eu só acho que vocês não estão vendo a tela aí. Deixa eu só conferir aqui as opções de compartilhamento. Legal. Sim, acho que vai ser mais fácil. Bom, então aqui eu tenho um fluxo. Deixa eu estar abrindo aqui. Eu tenho um fluxo de tela que foi desenhado lá no Miro, tá? Ele é um fluxo bem básico, que ele só diz qual que é a função da tela, ele até cita alguns botões, mas como vocês podem ver, não tem um padrão de design aqui. Então, a gente consegue, a partir dessas informações, por mais que já tenha alguma hierarquia de informação, né? Tamanho do peso, tamanho do, do texto, né? Do parágrafo, os botões, né? E até alguns indicativos de como essa tela vai funcionar, a gente consegue até trazer isso depois para dentro de um outro padrão de design mais alinhado que já vem sendo trabalhado no aplicativo. Então, entrei lá, recebi isso aqui muitas vezes de um gestor de produto, alguém que está planejando o produto ali, olhando para as features e olhando também para o roadmap, e vou transformar isso em design. Então, a gente pensou aqui, vocês podem ver essas telas não têm tanta relação com aquele fluxo, mas a gente pensou em como trabalhar isso de certa forma. Então, pegando aqui, a gente pegou o padrão da marca primeiro, né? O padrão da marca da Unimble, a própria questão de cores, né? Como que eu vou trabalhar cada uma dessas cores, né? E aqui fiz algumas definições, né? O que vai ser um H1, né? Então, o que vai ser uma frase de destaque, comemorações, né? A própria questão dos meus H2, né? Dos meus títulos, né? Um H3 como avisos, né? Já defini também o tipo de fonte, né? Se vai ser bold, qual vai ser o peso, qual que vai ser o entrelinhas.
qual que vai ser o entre letras, né? Então, já fiz todas essas definições, né? Para saber como eu vou depois aplicar esses textos, né? O meu próprio parágrafo, né? Os textos de apoio. Então, definir alguns padrões de botão, né? Então, por exemplo, o quanto que eu vou trabalhar desse botão aqui, o quanto dele que vai ser o canto arredondado, né? O quanto que vai ser os alinhamentos, né? Quando eu trabalhar com ícone, quando eu trabalhar, por exemplo, sem ícone. Então, muitas vezes você vai criando as telas, né? Criou uma tela, ficou bacana. Documenta isso para que você possa replicar de uma forma mais efetiva em outra tela, né? Sem ter que voltar ele a descobrir. Você já vem documento, o simples fato de você duplicar isso já vai tornar o trabalho bem mais fácil, tá, pessoal? Então aqui uma tela de login, né? Então aí o material ele já vai se diversificando, ele já vai abrindo, né? Então a tela de login a gente trabalhou aqui um estilo de vetor, tá? Isso eu não documentei ali do lado, mas também é importante vocês manterem o mesmo estilo de vetor, o mesmo estilo de ícone durante todo o projeto, para que fique mais fácil para o usuário entender que ele ainda está no mesmo aplicativo, né? Então hoje se a gente olhar, né, a quantidade de, muitas vezes, anúncios que a gente tem nas aplicações, né? Se você começa a deixar muito bagunçados os estilos visuais, mas a pessoa pode pensar que um anúncio, por exemplo, faz parte do teu produto e acabar clicando nesse anúncio como se estivesse usando o produto, né? Então, ter esses elementos visuais, esses estilos muito bem definidos, também é importante para isso, né? Para que tenha continuidade, para que você reforce a marca e a pessoa entende que ela está nesse ambiente. Aqui, como vocês podem ver, eu já repliquei algumas padronizações de botão, né? Então, aqui eu tenho uma entrada de login e senha, tenho um esqueci minha senha, e aqui em cima eu tenho um botão que a pessoa vai clicando, eu quero entrar ou eu quero cadastrar, né? Beleza. Então, aqui no meu dashboard, você já pode ver essas diferenças, né? De como ir gerando hierarquia do que é mais importante, de como ir gerando também continuidade, né? Então, eu tenho alguns padrões, né? Então, eu tenho um botão com a borda 100% arredondada e outro mais quadrado ou mais regular, né? Então, eu consigo ir gerando esses padrões, né? E trabalhando também a sombra, né? Aqui, como você pode ver, a sombra ela é uma grande aliada, né? Porque a gente tem um fundo branco, que esse fundo aqui não é... Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ele parece um fundo cinza, mas ele não é um fundo cinza, ele é um fundinho branco mesmo, tá? Então, vocês podem ver aqui que ele é um fundo branco, tá? E só o fato de eu ter uma sombra aqui vai me fazer, então, ter essa sensação, né, de ele estar sobreposto, né? E aqui eu vou trabalhando também as questões, né, de como eu quero um over de botão, né, como que eu quero trabalhar isso nesse sentido. Vocês podem ver que os espaçamentos, eles sempre estão se repetindo. Isso é muito importante, né, para a gente gerar ou proximidade, né, então, ou proximidade, ou hierarquizar, né, as diferenças de um botão para o outro, né? Então, isso também é importante, você manter os espaçamentos, né? Manter as bordas, né? Então, se você está trabalhando com uma borda de 10 pixels, manter ela em todos os botões com 10 pixels aqui, esse cantinho arredondado, né? Não a borda. E aqui, mesma coisa, a gente vai fazendo testes, né? Então, eu fiz um teste aqui num botão que ele começa roxo, né? E depois, na hora que ele está selecionado, ele está no meio, ele tem um over para o branco. Aqui eu fiz um teste com cinza, porém muitas vezes a gente pensava, não ficou legal, né? Então a gente tem essa liberdade, eu não fiz uma padronização de cor ali nos meus títulos, nos meus textos, porque isso é uma coisa que a gente vai testando, né? Então, cinza não ficou bom, eu vou trabalhar então com o botão selecionado, trabalhando essa questão então da cor invertida. Trazer novos elementos, né? Sempre pensando nas cores, né? Como trabalhar uma hierarquia de cor também, né? Então, até então aqui eu tenho um topo, né? Onde eu dou um destaque aqui para a parte de pessoa, né? De notificações, né? Um aviso de incentivo. E depois eu vou tendo as próprias questões de funcionalidade, né? Que é o que a gente está pensando ali para hábitos, jornadas, né? E a própria questão do que a pessoa se compromete para aquele dia. Depois eu tenho uma outra seção que eu trago um estilo visual diferente, justamente para perceber que ela não faz parte desse momento de criar hábitos e jornadas, mas sim ela é um resultado desses avanços, né? Então eu trago um estilo de design diferente aqui para fazer essa questão de trazer os resultados da pessoa, né? Aqui a gente tem um botão também que é no sentido da pessoa fazer sugestões, né? E aqui com uma cor bem destacada eu tenho também uma questão de
aviso, né, de ajuda, né? Então, aproveitar também dessas convenções que a gente tem de cores, né? Então, a gente sabe que o vermelho sempre vai ser um erro, um aviso, um pedido de ajuda, né? Uma coisa mais preocupante, enquanto às vezes a gente vai ter ali um azulzinho, um verdinho, né, que vai trabalhar as questões de sucesso, né? Então, a gente sempre pode trabalhar isso. Aqui, como vocês podem ver, eu estou trabalhando dois estilos de vetor, tá? Então, um vetor um pouquinho mais trabalhado para a gente olhar para a questão de aberturas, né, de mensagens de aviso, de sucesso. E durante o uso do produto mesmo, eu estou trabalhando com um estilo um pouco mais line, né? Trabalhando um estilo um pouquinho mais leve. Porém, os dois estilos têm características parecidas, né? Então, quando eu estou trabalhando esse estilo um pouquinho mais trabalhado com sombras, ó, eu tenho um padrão, né, onde eu trabalho todos do mesmo jeito. Quando eu trabalhando a questão de ícones e botões, eu também tenho um padrão. Isso também é muito importante para a gente gerar continuidade no material, tá? Então, isso ajuda vocês também a ter essa questão de continuidade. E aí vocês vão desdobrando, né? Então, por exemplo, aqui na questão do dashboard, eu trabalhei o botão de socorro já com uma coisa mais gritante, né? Que talvez é um momento onde a pessoa não entende nada do que ela está vendo aqui e precisa de ajuda. Aqui já numa tela de descrever, né, como foi o último teste, então provavelmente a pessoa já criou um teste, ela já entendeu o que ela vai fazer naquele teste, para descrever o resultado, então o socorro a gente fez um teste diferente aqui, mudando só para o texto, né? Então você pode ir fazendo esses textos, essas pequenas mudanças, pequenos testes AB, entendendo que funciona melhor para o usuário, né? Aqui tem, de novo, botões que vão levar para a pessoa, né, ter um novo teste, né, ou também, né, dicas de testes que ela pode fazer e a descrição do resultado, né? Então aqui também um campo de descrição da forma que eu trabalhei, já pensando também nessa relação, né, com as dicas e testes. De forma geral, pessoal, sempre trabalhar essas questões do que você quer destacar, né? Então aqui é um over de quando a pessoa clica ou, né, passa o dedo ali, então a pessoa pode também estar pensando, ter certeza que ela está no local certo, né, no local que ela quer entrar. E você vai guiando o usuário dessa forma, pessoal. Aqui tem algumas telas só, mas o importante é a gente pensar nessas padronizações, né? Então, quando a gente vai criando o aplicativo, nem sempre a gente desprende um tempo para justamente fazer isso, né? Fazer essa documentação, que depois vai facilitar, se um outro designer vai trabalhar, se uma outra pessoa vai também entrar no projeto e não sabe como você usou, né? Para ela não ter que ficar ali clicando e avaliando tudo, basta você trazer para cá a cópia, depois documentar, né? Então, padrões de sombra, né? Para a gente ter o mesmo padrão de sombra sempre, né? Cuidar com isso. Os padrões de botão, os padrões de clique, né? Quando eu vou clicar no botão, padrões de aviso, né? Então, você cria aqui, você define o seu padrão de design, e o importante é você estar documentando isso para que depois seja fácil de replicar, né? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma bem bacana em qualquer uma das ferramentas, né? Seja no XD, seja no Figma, então você consegue estar documentando isso. Pessoal, a questão do estilo visual, né, do design que você vai escolher também é muito importante, né, para você entender se está alinhado com a tua marca, se está alinhado com o que os seus concorrentes estão trabalhando, ou se você realmente quer ser disruptivo, quer trazer algo totalmente diferente, né? Então a gente escolheu por um estilo aqui que estava remetendo a outros produtos, né, que também trabalham nesse segmento, né? Então tem alguns segmentos que a gente consegue ter essa ideia de estilo visual por segmento, né? Só a gente pensar um pouquinho, por exemplo, cores que representam saúde, cores que vão representar a questão de alimentação, né? A questão, por exemplo, só uma diferença na alimentação a gente já percebe, né? Quando a gente trabalha muitas vezes com uma questão mais de lanche, né? Uma questão um pouquinho mais rápida, a gente normalmente vê cores, por exemplo, como laranja. Quando a gente está, que é uma coisa um pouquinho mais criativa, um pouquinho menos de urgência, né? Quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes falando de alimentação no sentido mais
de comida mesmo, prato, assim, né? Um PFzão, digamos assim. A gente vê muitas vezes os restaurantes trabalhando mais a cor até vermelha, porque ela gera um pouquinho mais de urgência. Então, o mesmo segmento, às vezes, vai ter cores sendo trabalhadas de formas diferentes. Então, a gente pode aproveitar isso também para trazer os elementos, né? Uma dica também que eu acho bacana a gente sempre olhar é não deixar muito pesado, tá? Então, assim, trabalhar telas totalmente numa cor, né, pesada. Por exemplo, uma tela totalmente roxa, digamos assim, né? Imagina se eu usasse uma tela, tivesse usando uma tela roxa aqui, ou até, vamos colocar aqui para não sobrepor cores, uma tela azul, né? Então, se eu estivesse trabalhando uma tela pesada, olha o quanto que eu poderia estar perdendo, às vezes, de visibilidade no meu material, né? Então, isso também é importante, tentar usar as cores mais para os textos, mais para os destaques. Mas isso é uma dica que eu dou, tá? Não tem um impedimento, uma regra técnica que impede isso. Vai do que cada um de vocês vão definir aí. Legal, pessoal, acho que bem curtinho hoje, só dando algumas dicas, né? Então, revisando um pouco, essa questão da gente já ter uma pré-definição de cores, né? Então, o que eu vou trabalhar então como cor principal, o que eu vou trabalhar como cor de destaque, de botões, mensagem de sucesso, mensagem de erro, ajuda, o que eu vou trabalhar às vezes de fundo, de cor de texto, né? Como que eu vou definir meus estilos visuais de títulos, né? Para que a gente consiga depois replicar isso de uma forma mais efetiva. Padronizações de botões, tá, pessoal? E por último, acho que uma dica que eu não trouxe aqui é vocês terem um grid, né? Isso também é bacana. Então aqui vocês podem ver que eu tenho um grid que ele trabalha ou uma coluna ou duas colunas, né? E aqui também 3 colunas. Então você sempre tem essa ideia de grid. Qual que é o máximo da sua malha? Quanto que eu vou trabalhar nesse grid? Uma dica que eu trago que eu acho bem bacana de grid é fazer um grid de 3 colunas, tá? E muitas vezes eu divido na própria tela aqui, eu gosto de fazer isso, dividir isso, esse grid, para que eu tenha as minhas guias, né, de como que eu vou trabalhar isso depois, e dentro disso eu vou considerando meus espaçamentos também. Então, a partir disso também consegue entender se você vai trabalhar, por exemplo, 3 colunas, se você vai trabalhar, por exemplo, 2 colunas, ou se você vai trabalhar apenas uma coluna. Então, isso permite também você ter uma ideia de como trazer uma hierarquia visual para o material, só pensando nesses estilos, né? Então, quando eu tenho aqui uma coluna, né? E se essa coluna vai ser mais alta ou vai ser, vai ter, por exemplo, 2 linhas, né? Como essa questão aqui, ela vai ter uma linha só. Né? Quando eu tenho 2 colunas, como que vai ser o botão? Se ele vai ter 2 linhas, uma linha só. E quando eu tenho algum elemento em 3 colunas, como que eu vou trabalhar ele? Tá? Então isso ajuda também você gerar hierarquia dentro do material, tá? Então isso também é bem bacana vocês definirem esse grid, né? Do tamanho, né? Dos elementos, para que vocês consigam também ser mais dinâmico. E daí vocês podem brincar, né? Então, como eu fiz aqui, em alguns lugares aqui você dá essa sensação de a pessoa poder passar o material, né? Eu poderia ter deixado apenas 2 visíveis aqui, né? Mas não daria essa sensação como eu de ter metade de outros 2 elementos, dando a sensação que a pessoa pode estar passando, passando aquele item. Já que, quando eu só tenho 2 itens, eu não trago essa sensação, eu deixo apenas os 2 itens, né? E aqui também trabalhei de forma diferente o over, né? Não tem um item selecionado, a ideia são 2 botões que a pessoa pode clicar. Daí você pode ir fazendo ainda relações, né? Então, por exemplo, aqui, talvez aqui nesse texto, talvez trazer uma proximidade maior aqui. O que está em roxo representa uma coisa, o que está em laranja representa outra coisa. Aqui em cima, por exemplo, nem sempre precisa ser laranja, né? Pode vir aqui, pode trabalhar, às vezes, com uma corzinha com menos destaque, né? Então, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com 15%, um cinzinha ali, e a partir disso eu vou brincar com meus elementos de uma forma diferente, né? Trazer aqui uma questão de destaque, às vezes, para o meu sininho, né? Brincar com esse texto aqui, vou trazer ele para o preto. Então, você pode ir fazendo esses testes também e vendo como trazer hierarquia visual só pensando ali na sua própria questão de elemento, né? O que você quer trabalhar? Será que esse sino aqui no vermelho é o melhor caminho? Eu só vou deixar ele no vermelho quando eu tiver uma notificação.
Será que você ter aqui um elemento que vai te trazer uma sensação de notificação é interessante? Ah, quantas notificações eu tenho, né? Então aqui também você pode pensar num padrão, né? Que você vem trabalhando. Ah, eu vou trabalhar aqui com o meu padrão. Um padrãozinho que também faz sentido. E sempre cuidar, pessoal, fazer testes para entender se o material não vai estar muito pequeno para o usuário ler, né? Então, uma coisa que é sempre bacana, né, em qualquer ferramenta, e a maioria delas hoje já faz isso, é você ter ali uma forma de já ter no próprio dispositivo, você está testando isso, né? E que você pode ir brincando, né? Ah, talvez o cinza não ficou legal, vou trabalhar então no amarelo mesmo. E esses elementos aqui também vou trabalhar no amarelo. Então você pode ir escolhendo como que você quer trazer essa hierarquia no branco, né? Então você vai fazendo testes. E muitas vezes faça o teste de pedir para outras pessoas como que elas estão vendo isso, né? Por exemplo, aqui eu fiz um teste no amarelo, mas talvez mostrando para um colega meu, ou até já um teste de usuário, o vermelho seja mais efetivo quando eu tenho notificação. E quando eu não tenho, vou trabalhar às vezes no branco, né? Talvez aqui o branco não tenha ficado bacana, não dá leitura à distância. Então, vão fazendo esses testes e vão entendendo qual é a melhor forma de estar desenvolvendo isso. Legal, pessoal. Acho que, como comentei antes, bem curtinho hoje, a ideia é de dar algumas dicas, né? Não entrar fundo em design aqui, mas dicas simples, né? Que vão ajudar vocês a criar essas padronizações, né? Então, sempre lembrar, né? De já definir um padrão de cor, definir um padrão de tipografia, né? Também os pesos dessa tipografia conforme a importância que você quer dar para eles. Definir um grid e a partir do grid você conseguir definir os elementos, né? Como que você vai trabalhar um botão, como você vai trabalhar tipos de botões diferentes, né? Como você vai trabalhar mensagens de aviso e de sucesso, tá? E como que você vai trabalhar ali a questão de continuidade, né? Seja com cor, seja com os elementos, né, visuais vetores, né, ou ícones, né? Como que você vai poder fazer isso? Legal, pessoal. Qualquer coisa, eu tô ali no nosso Discord. Vocês podem também tirar alguma dúvida mais específica comigo. Até um pitaco, se vocês quiserem mandar alguma coisa para dar uma olhada no pitaco do teste, também fico à disposição. Beleza? Valeu. Até mais, pessoal.